Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós somos o Panela Sistêmica, temos a honra de tê-los conosco. Somos 4 amigos que se uniram para disseminar o conhecimento sistêmico. E hoje nós temos, inclusive, uma assinatura que é Encontre seu lugar de força e vá para a vida. Antes de começar o nosso tema de hoje, que é Eu sigo com o que é meu e deixo você com o que é seu, eu vou pedir para vocês acompanharem-nos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube também, tá bom? Muito obrigada por nos acompanharem até aqui, a gente está muito feliz. Vamos lá. Esse assunto eu acho maravilhoso porque ele me impacta. Eu vou propor para vocês falarem, eu posso até vou começar. Falando nas dinâmicas sistêmicas que vocês já acompanharam, essa frase, eu sigo com o que é meu e deixo você com o que é seu, é uma frase de solução que a gente usa muito. E eu sou muito impactada quando eu vejo as pessoas falando, repetindo para uma sequência de ancestrais. E às vezes eu já fiz uma sequência de mais de 7 pessoas, já tive que colocar almofada porque não tinha representante suficiente, porque a gente vê na feição do constelado o peso sendo deixado e a pessoa vai ficando aliviada com isso. Então, como é pesado, para ser redundante, a gente carregar o que não é nosso. E como é bom a gente poder deixar o que não é nosso, né, com aquele que pertence o peso e seguir para a nossa vida da melhor forma. Né? Eu, pelo menos das que eu fiz ultimamente, me impactou de uma forma muito positiva. E eu fico emocionada, para falar a verdade. E você, Cris? Tudo bem? Tudo bem? Então, Ronaldo, né? Quem nos acompanha aqui, ou quem está tendo a primeira oportunidade, né? A gente tem algumas coisas entre nós, assim, e o então faz parte. E quando você falava aqui, Débora, eu também veio muito presente, assim, todas as situações da minha vida em que eu carregava e carrego ainda pesos que não são meus, né? Hoje, por exemplo, nesse exato momento, eu tenho a sensação de estar carregando algo que não é meu. Eu me envolvi em situações hoje no meu trabalho, dinâmicas, em que eu repeti algumas coisas que não são minhas, inclusive frases que não são minhas. E esse assunto todo parece um assunto de maluco, né? O que esse povo está falando aí, as gerações e almofadas e... Né? Desse nosso amor pelo nosso clã, pela nossa família, pela nossa origem, mesmo a gente às vezes negando profundamente isso, existe um amor tão grande aí e a gente repete esses padrões. E ao repetir esses padrões, a gente carrega também coisas pelas pessoas. A gente carrega a dor da mamãe, a gente carrega a história daquele tio ou daquela tia que não foi bem na sua empresa, que faliu, que quebrou, a gente vai carregando isso, né? E não se dá conta. Só que a nossa vida, nos traz todos os dias essas dinâmicas, quando a nossa vida não dá certo. E quando é que a nossa vida não dá certo? Quando a gente está coisado. Ou é lá no trabalho, ou é na vida amorosa, porque nós nascemos para ser felizes, amar e ser amados e ter sucesso. Né? E se algo na minha dinâmica não está acontecendo dessa forma, possivelmente eu esteja carregando algo por alguém. É aquela dor no peito, aquele vazio, aquilo que eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu não tenho nada. Da onde vem esse nada? Que sensação é essa? Né? Então, esse é um termômetro para a gente sentir. E através da constelação, né, nessa dinâmica da constelação, cadê todo mundo?
Eles vomitaram, gente. Ronaldo tá brincando com a gente. Ai, o Ronaldo, gente, é um homem. Não, eu queria dar destaque na fala dela. Então, assim, eu estava... E o Ronaldo melhorou, né? Ele melhorou. Você lembra que a criança livre dele era lá embaixo? Então, eu vou seguir agora com o que é meu, Ronaldo, e passo o que é teu para ti. Não, e eu vou fazer essa observação. Eu, né, ouvindo, sempre ouço os nossos... Eu ouço mesmo, não fico vendo a gente, não. Os nossos vídeos, para ver como que tá a nossa evolução e tal. E, gente, eu dou muita risada. Aí eu pensei assim, cara, eu vou começar mais séria isso. Não adiantou. Não, a gente tem que ser sério quando tem que ser sério. Às vezes a gente tem que ser descontraído. Acho que a proposta aqui é transmitir... Cadê o tema? O conhecimento de uma forma leve, descontraída mesmo. Acho que esse é o objetivo. Eu estava mexendo aqui, né, tentando colocar como se fosse um programa de TV aqui no StreamYard, e aí eu coloquei, deixei só a Cris. Ela se sentiu assim, nossa, cadê todo mundo? Mas não tem nada. Bom, um tema de extrema importância, né? Porque vocês dois colocaram pontos assim muito delicados e sensíveis. Para quem não entende esse negócio, eu sigo com o que é meu e deixo você com o que é seu, mas como assim eu sigo com o que é meu? Como que vocês abordam isso dentro da constelação? Porque a gente carrega sistemicamente aí certas dinâmicas que vêm acontecendo de geração em geração. A gente pode pensar na geração mais próxima, aquela que nos antecedeu, algo que vem dos nossos pais, e a gente vem dos nossos pais, mas também os nossos pais vêm dos pais de nossos pais, e assim por diante, e vem sendo passado certas coisas. Isso vai desde da nossa herança genética, mas também da nossa herança morfogenética, na questão do campo, desse campo familiar, das coisas que aconteceram nesse sistema, ou no clã, ou no sistema familiar, nesse grupo familiar, que repercute nas gerações futuras. E às vezes a gente repete certos acontecimentos por lealdade, por amor, né? Para compensar, para que o campo promova essa compensação. E quando a gente diz assim, como a Débora muito bem colocou, como frase de solução, é justamente para evitar esse tipo de amor, para que haja uma solução e que a gente deixe lá no passado ou deixe com os nossos ancestrais aquilo que é deles e a gente pode seguir com o que é apenas nosso, fazendo diferente. A gente honra o que a gente recebeu, a gente tem que receber, a gente tem que tomar, especialmente o que veio dos nossos pais, mas também ficar em determinado momento com aquilo que é nosso e seguir adiante, fazendo melhor com a vida. Isso dentro do âmbito familiar, mas a gente pode pensar isso também quando a gente está aí no término de um relacionamento, né? No que a gente fala para os nossos filhos e por aí vai. São inúmeras dinâmicas que podem acontecer. O tema é muito interessante e intrigante. Eu queria fazer esse esclarecimento, porque às vezes quem ouve pela primeira vez, nossa, mas eu sigo com o que é meu e deixo você com o que é seu. Pode parecer estranho. E mas faz total sentido. Inclusive, até linkando com os nossos últimos temas, né? Sim. É muito. Vou mudar aqui. Te traz paz quando você faz esse movimento interno. Então, é muito bom. Então, é aquela coisa de você nessa reconciliação interna, né? Que a gente falou de não excluir a pessoa, né? A gente entender que é 50% responsabilidade sua e 50% da outra pessoa. Também essa questão de uma meditação mesmo, uma introspecção. Eu deixo você com o que é seu e sigo apenas com o que é meu.
É muito bom fazer isso. É a solução interna. Eu recomendo. E você, Rê, tem alguma... Tá sem som. Fala com a gente, Renato. Bom, eu acho que essa frase de solução... Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo? Agora sim. Estão me ouvindo? Agora sim. Não? Ah, sim. Essa frase de solução, eu sigo com o que é meu e deixo você com o que é seu, é uma frase de solução. Retravou. Travou. Depois a gente volta, daqui a pouco ela volta. Então, falando dessa frase de solução, que inclusive foi ela que nos sugeriu esse tema e a gente abraçou na hora, né? Eu vou ficar assim, ó. A gente, daqui a pouco a revolta. Eu achei extremamente... Voltou, Renata. Voltou para a nossa transmissão ao vivo. Então, essa frase que você estava falando, eu acho que é uma frase para ser usada para relacionamento, não só de marido e mulher, mas a pessoa que você está com algum tipo de problema, um amigo, uma amiga, um pai, uma mãe, não é a gente que você estava falando de um exercício que pode ser uma identificação, né? Alguma ancestrais, que também é muito poderoso, mas é uma frase, por exemplo, que eu estava constelando uma pessoa e a pessoa achava que estava com o problema, era financeiro, né? Que ela ganha dinheiro e está sempre com dívida. E eu fui procurando ancestral lá, com papelzinho, vai sentir. Depois, no final, apareceu o marido, né? E estava tudo entendido para mim, que é lógico, eu não vou contar a história. Aí eu falei assim, e se você disser para ele, eu deixo com você o que é seu e sigo só com a minha parte, com o que é meu. Como fica você? Aí você, ai, que alívio! Acabou. Ali já estava a figura da constelação, já estava o problema dela. Você entendeu? Não preciso falar o que é, né? Qual que é o peso aí. Então, eu acho assim, essa frase é tão poderosa que a hora que você fecha o olho, você está com um problema com alguém, fecha o olho, imagina essa pessoa, olha para ela, vê para onde ela está olhando e percebe. Pega uma malinha na mão, vai até ela e fala essa frase: eu sigo com o que é meu e deixo você com o que é seu. Como fica para você? Fica mais leve? Fica mais pesado? Você se sente culpado, né? Ou você se sente mais livre? E vai percebendo, porque tudo isso é exercício, a gente não para nunca, né? Para se observar. E, entre outras frases, depois dessa, você pode falar: eu aceito você depois disso. Eu aceito você como você é. Como você fica depois de falar dessa frase, né? Frases de solução, elas estão aí não só para ser falada, elas são para ser sentidas. Então, quando você está num lugar interno, num lugar em paz, fecha o olho, coloca uma musiquinha, pensa e vai até ela, vai no seu passo. Se você sentir alguma coisa, está acontecendo alguma liberação. Você não precisa ir até uma consteladora pagar. De repente, é uma constelação isso, né? Uma autoconstelação. Uma autoconstelação. É abrir a meditação,
É uma aula. Abrir esse espaço interno. Então, o que a gente faz em cada movimento de inclusão e de respeito às histórias e a gente mesmo? Vai abrindo esse espaço, vai abrindo um espaço interno. Cada movimento que você abre um pouquinho mais de espaço interno para que você possa acolher as suas histórias, respeitar as suas próprias histórias e olhar para o futuro. Que eu sigo é o quê? Eu sigo para a minha vida, né? Com o que é meu. Eu não quero levar nada do que é teu. Também não quero que nada meu fique contigo. Então, a gente se libera, né? E eu acho, assim, quando vocês falam, gurias, eu acho mesmo, guri, que é uma frase para a vida. É um movimento para a vida. Né? A gente, em cada encontro, em cada desencontro, o que eu deixo, o que eu levo, e o que é meu e o que é do outro. O que eu aprendi com você, né? O que ele aprendeu comigo, esse, né? Só para ressaltar, mas sente no corpo. Não fica aqui lá, aquele fio, você vai lá olhar o YouTube, pega uma almofada. Pega uma almofada, você vai olhar o YouTube, esse sistema. Pega uma almofada, pega um objeto, olha para a almofada. Pensa que essa almofada é teu pai. Fala assim, eu deixo com você o que é seu, tá? Não vai rolar. Tá? Não vai. Não vai rolar nessa almofada, nesse sentimento. E outra, o teu pai é maior que você, né? Se você falar para ele, tô deixando com você o que é seu, né? Nessa arrogância, você pode falar do tipo, tá muito pesado para mim, pai. Tá muito pesado para mim, mãe. Eu não dou conta. Né? Porque eu vejo cada coisa, gente, no YouTube, que eu falo assim, Jesus. Ainda bem que a gente está no YouTube agora. E o pessoal deve ver a gente no YouTube e falar assim, Jesus, Só para deixar claro, né? Porque a frase de solução e não de dissolução. Está falando para si mesmo. Você não vai chegar no marido e falar assim, eu sigo com o que é meu e deixo você com o que é seu. Por favor, não. Por favor, não. Obrigado. Eu salvo engano, na dica da semana, acho que da semana passada ou retrasada, a gente sugeriu para vocês fazerem a árvore genealógica. Naquilo é ótimo. Para vocês irem o mais longe possível, né? E saberem todos os detalhes mais aprofundados possíveis, né? E às vezes, quando a gente tem também essas informações, a gente pode ver que muita coisa faz sentido que acontece com a gente. E às vezes também a gente entende os pesos, né? Ou então vem com esse conhecimento, às vezes vem uns insights na cabeça da gente. Poxa, nossa, vamos supor, as mulheres da minha família sempre foram infelizes no casamento. E, poxa, eu quero ser feliz, ou eu sou feliz, mas tá pesado, né? Daí usa isso internamente. Não vai chegar falando para as pessoas, né? Enfim. Mas é sempre esse movimento interno. E, inclusive, a gente está aqui justamente para que vocês usem, né, o conhecimento sistêmico. Lógico, as constelações sempre estarão à disposição. E é um recurso maravilhoso. Mas que lindo é a gente usar esse conhecimento, né, a favor da gente e da nossa família. Né, e das nossas relações, tantas relações que a gente tem, né, ao longo da vida. O Ronaldo está querendo falar, mas antes eu vou falar uma coisa. Débora falou que as constelações estão aí, né? Elas não são a salvação. Sim. Você é a tua salvação. Só você. Mesmo porque nós somos consteladores, né? Se você não se salvar, ninguém vai te salvar. E a salvação está na ação, no movimento. Naquilo que eu faço com aquilo que eu recebo. Como é que tudo já foi pago, gente. Tudo já foi pago. Não precisa carregar peso nenhum. Já custou muito. E você já pertence.
muito caro para quem veio antes da gente. Custou muito para eles. Então, tudo já foi pago. Desce do salto. Baixa a guarda. Você só está aqui para ser feliz. Eu adoro aquela frase da Ilma, da mulher do Décio de Oliveira, que ela fala que eles já carregaram o piano para a gente agora tocar, né? E essa frase é exatamente isso. É exatamente isso. Agora é só a gente tocar, né? E por que a gente quer construir o piano? Se o piano está pronto, né? É isso mesmo. Fala, para cá, né? Oi? Carregando o piano para lá e para cá. Alguém já carregou. A gente está carregando. É só tocar. É só sentar e tocar. Mas a gente carrega. Pegando o gancho no que a Cris falou, que eu acho que a gente estava meio que em sintonia, que a gente quase falou ao mesmo tempo, e ela falou exatamente a ação que movimenta. Porque às vezes a gente não está sentindo ou pensando, a gente é dominado pelos pensamentos, pelos sentimentos, mas mesmo assim a gente deve focar na única coisa que a gente tem controle, que é o comportamento e a ação. Às vezes a gente não controla os pensamentos, os sentimentos, não. Mas e nem a ação. Mas como a gente vai agir, a gente pode. Sim, às vezes a gente é uma decisão. É decisão. É fácil? Não, porque às vezes a gente está tão identificado com os emaranhados, com as crenças, com as experiências passadas, inclusive de nossos ancestrais, que a gente recusa em deixar com eles e seguir apenas com o que é nosso. E aí a gente não consegue decidir e agir. É lógico, fica mais difícil. É possível? Claro que é, tem pessoas que conseguem, mas se a gente centrar na ação. Peraí. Será que... E ainda tem aquele vivente, né? Que tu falou do passado, Ronaldo. Eu acho assim, a questão, eu acho que o momento da vida nos pede muito mais percepção do que entendimento. A partir do momento que eu percebo, eu tomo ação. Porque se eu procurar ficar entendendo, eu vou usar uma palavra bem feia, eu vou ficar fuçando lá nas coisas do passado e eu continuo olhando para trás. Não olha para frente. Os mortos precisam descansar. As histórias precisam ficar no lugar delas. E nós, como pequenos, só temos que respeitar. Exatamente. Só para não deixar minha frase solta, que eu falei assim, afinal, nós somos consteladores, enfim, o que eu queria falar com isso, que nós também, o tempo todo, estamos acolhendo, né, aquilo que a gente percebe. Agora, usando conhecimento sistêmico, né, talvez seja mais rápido. Às vezes tem umas coisas que ficam coisadas por um tempinho a mais, né? Mas está tudo bem, desde que a gente age, a gente age diante da coisa, a gente medita, a gente ajoelha para se colocar bem pequenininho, entendeu? E a gente segue como todo mundo tem que fazer, né? Exato. Débora, é interessante falar isso, assim como o psicólogo precisa passar por terapia, o coaching precisa passar por um processo de coaching, o constelador tem que ser constelado, porque aí, parafraseando o nosso mestre Masaru Gata, lá do FT, não cura ninguém que não tiver curado, não transforma ninguém que não tiver transformado. E às vezes nós também nos identificamos com nossos emaranhados e saímos do nosso lugar de força. Então a gente tem que voltar. Verdade. Nós temos o dever maior ainda, porque a gente tem um conhecimento. Então, a gente tem a percepção e o entendimento. Então, quando a gente percebe, a gente tem que voltar para o nosso lugar de força para ir para o mundo. Como é que a gente pode ajudar as pessoas a irem para o mundo se a gente não foi para o mundo? Como é que a gente pode ajudar as pessoas a encontrarem o seu lugar de força se nós não estivermos no lugar de força? Então, a gente também precisa seguir com o que é nosso e deixar com o que é dos outros. O que é dos outros. É que é muito fácil a gente cair num lugar de salvadora, né? Aliás, os 4 aqui são salvadores, né? Então, a gente tem que estar o tempo todo se cuidando,
Né? Orai, Orai, depois vigiai e praticai. É Que não verdade. adianta só orar, olhar, perceber e nada fazer. Orar, vigiar e praticar o tempo todo. Todo o tempo, o tempo todo. todo. É o tempo Eu todo. vou Porque compartilhar. senão, o tempo todo, a gente vai ter que falar a frase. O Deus que é seu, siga o céu com o que é meu. Eu quis até compartilhar isso aqui, porque eu passei por uma experiência, uma vivência, inclusive uma amiga nossa me convidou para eu participar do workshop dela, que foi maravilhoso, a Eli. E aí ela me convidou para fazer uma dinâmica, aquela coisa toda. E é interessante porque eu me emocionei quando eu estava falando para as pessoas, conduzindo, né, orientando como a dinâmica deveria ser feita. E eu percebi que ela também, ao longo do workshop, ficou muito emocionada. Aí eu falei assim, que bom que a gente pode, né? Porque assim, a gente não está no pedestal. Você olha para o seu pai e para sua mãe, você invariavelmente vai ficar emocionado. E a gente propõe dinâmicas que elas são profundas, muito profundas, né? E eu acho até bonito, assim, não me senti fragilizada me emocionando. É sempre, a gente fala, é sempre um pouco para a gente. Não, é sempre muito para a gente. Muito! Nós nos curamos o tempo todo através da cura das outras pessoas. E essa cura não levando para aquele lado também da iluminação, não. Se tu for iluminado, tu não deveria estar aqui. Começa por aí. Né? É sobre a gente também. É muito sobre a gente. E é uma oportunidade que a gente tem ali naquele espaço também de se curar um pouquinho mais. Então, é desse lugar de humilde, de pequeno, de aprendiz. Que a gente troca. E aqui é uma troca. Né? Nós estamos aqui, talvez, num papel de ensinar algo que a gente conhece. Então, nós aprendemos o tempo todo. E quando a gente perde esse lugar de aprendiz, a gente não transborda mais. E só transborda aquilo que o coração está cheio. Tu não vai transbordar outra coisa, se não é aquilo que o teu coração está cheio. Então, o nosso coração está cheio de busca, de amor, de cuidado com a gente, de amor pelo nosso clã, de respeito pela nossa história. E assim como a gente respeita a história de todas as pessoas que estamos aqui nos ouvindo. Se você está nos ouvindo ou nos assistindo, a tua história é muito importante para nós, porque a nossa história é muito importante para nós. A partir do momento que eu me olho, que eu me respeito e que eu me honro, todas as pessoas vão ter esse lugar no meu coração, no teu coração, no nosso coração. Sim. Então, acho que é isso, né? Suficiente. Gratidão. Beijo para vocês. Mais uma vez, a gente agradece. Continuem com a gente. Antes de agradecer final, agora eu falo, me despeço, seguindo com o que é meu, deixando vocês com o que é de vocês. O que é de vocês? Só o que fizer sentido. E eu também, eu fui alertada. Siga-nos, pessoal. Siga-nos nas redes sociais. Acompanhem-nos, que sempre tem novidade. A gente já está até com uma proposta de mudar, ou como vai ser a nossa apresentação nas redes. Muito chique. Um beijo para vocês. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, amores. Beijo, gente.